Vamos olhar de novo para o Twitter. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar por aqui, mas também eu tô lá no Twitter como Jana Viscardi, no Instagram como Janaísa. Eu participo de um podcast que se chama Se Eu Tivesse um Podcast, e essa história já deu muito o que falar, porque a ideia de que o podcast chama Se Eu Tivesse um Podcast deixou muita gente pensando que eu não tenho um podcast, que eu queria muito ter um podcast, mas no caso já participo de um podcast que se chama Se Eu Tivesse um Podcast, e falei muito a palavra podcast. Eu também escrevo uma coluna pro Justificando e tenho uma newsletter muito fofa, mais pessoal, mais querida, assim, do coração, que você pode se inscrever. Todas as minhas informações estão aqui embaixo. E como sempre, você pode participar do financiamento coletivo, apoiar a continuidade desse canal. Esse é um trabalho que eu faço à parte de um outro trabalho. Se você acha que ele é importante, manda bala, contribui aqui com a gente para que eu possa cada vez mais estar presente aqui e não nesses outros trabalhos que eu tenho por aí, não é mesmo? E aí hoje nós estamos de volta pro Twitter. Por quê? Porque o nosso maravilhoso governo faz muitas coisas pelo Twitter. Não só o Bolsonaro usa muito o Twitter, mas hoje em dia, como eu já disse em outras ocasiões, muitos políticos usam o Twitter para divulgar suas agendas, para informar o que é que estão fazendo, e o Bolsonaro é essa figura muito significativa que faz isso o tempo todo. E aí eu tava dando uma olhada num tweet específico do Bolsonaro, em que ele vai falar sobre a queda dos homicídios no Brasil. Então, houve uma diminuição mesmo dos homicídios no Brasil em 24%. E aí, esse é um dado, é claro, que o governo comemora. Nós somos um país muitíssimo violento e essa redução é importante, embora seja significativo olhar para o que é que fez essa redução acontecer. Fazer uma reflexão profunda de quais foram as ações que levaram à redução dos homicídios do ano passado para cá. Então é algo que se deve comemorar, mas em contrapartida ser visto com cautela, porque é preciso aí uma reflexão de entender por que isso aconteceu, como é que os estados estão lidando com essa questão da violência, né, Witzel? Como é que tá lidando com isso aí no Rio de Janeiro, enfim. E aí o Bolsonaro fez o seguinte tweet: dados oficiais dos estados confirmam queda de 24% dos homicídios no Brasil no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Aí ele coloca entre parênteses: especialistas dirão que a queda não tem relação com nossas ações, mas se o número tivesse aumentado, certamente culpariam o governo. Em termos de linguísticos, em termos de redação, na verdade, esse tweet está bem escrito, falta aqui um acento circunflexo em tem, em não tem, mas para além disso tá tudo certo, disse o que é que queria dizer. A minha questão aqui é outra. A maneira como o Bolsonaro traz as informações no seu tweet, em várias circunstâncias parece que ele está em guerra, parece que nós estamos em guerra. Desde antes das eleições, na verdade, Bolsonaro ele tem essa lógica do contra especialistas, contra a educação como é hoje, contra Paulo Freire, contra muitas coisas que estão aí, né, como ele mesmo diz. A gente vai tirar tudo isso que tá aí. E o que acontece é que esse discurso ele acaba acolhendo muita gente. E aí, se você é um eleitor do Bolsonaro, eu te convido a fazer justamente essa reflexão, porque a gente vive um momento de muita desconfiança de tudo, né? As pessoas não confiam nos governantes, as pessoas não confiam nas instituições, as pessoas se sentem desoladas, desamparadas em diferentes instâncias. Então, quando você tem alguém que vem e diz contra tudo isso que tá aí, é como se essa figura representasse o que para mim é o entendimento de um mundo. E muitas vezes essas explicações elas são muito simplistas, mas também atendem as pessoas que falam: pô, eu tô com dificuldade de compreender o mundo, e essas explicações elas me fazem compreender o mundo. Se tudo isso que tá aí não tá resolvendo o meu problema, seja da fome ou da violência, esse sujeito que veio para fazer tudo diferente do que tá aí, ele vai resolver o meu problema. Então muita gente acaba comprando ou abraçando o discurso do Bolsonaro dentro dessa lógica, e dentro da lógica dessa teoria, de um monte de teoria da conspiração, porque já que eu não acredito em nenhuma dessas instâncias que estão aí, todas elas estão jogando contra o governo que eu acredito, porque ele está tentando fazer uma coisa diferente e não querem deixar. E aí toda crítica é minada, nenhuma crítica vale. Então,
Eu estou extrapolando um pouco esse tweet específico do Bolsonaro, porque as pessoas reagem muito rapidamente aos tweets, batendo palma para o Bolsonaro e dizendo: é isso aí, você está entendendo a realidade como eu estou entendendo, e é isso, só isso que eu acredito. E aí, quando a gente fala de liberdade de expressão, tem uma coisa da liberdade de pensamento, que a liberdade de pensamento não é... Tem uma coisa aí que não é só pensar o que você quiser pensar, mas pela sua própria cabeça, a partir de diferentes informações que você coleta. Se você vai tendo minada a sua confiança em todo tipo de instância, você não vai confiar em nenhuma informação mais que aparece. Se você olhar a postura de Bolsonaro com relação à educação, por exemplo, de querer falar do grupo do Paulo Freire, do Olavo de Carvalho, que vai minando, vai dizendo tudo que há de ruim nas universidades, que só há o ruim dentro das universidades, então esse conhecimento não serve, o outro conhecimento não serve, só serve o conhecimento que o Bolsonaro te oferece, ou que o governo te oferece. Tem alguma coisa errada aí, minha gente. Se é pra você desconfiar de tudo, tem uma coisa errada aí, porque você vai ouvir uma única voz e a liberdade de pensamento então não tá preservada. Porque você pode desconfiar, por exemplo, da mídia, mas a mídia ela não diz toda ela a mesma coisa. Tem nuances de informações aqui e acolá. E se você o tempo todo tá dizendo: não, é porque a mídia tá sempre errada, e aí qualquer outro tipo de instituição que produz conhecimento tá errado, só tá certo aquele que pensa como você, e o Bolsonaro seria o porta-voz dessa figura que pensa como você, então você não tem mais liberdade de pensamento, você tem o cerceamento do pensamento, porque você está pensando só de acordo com um indivíduo, que é o indivíduo que preside a nação e que quer que você pense como ele, para você ser nunca contra aquilo que ele pensa, diz e quer propor para o país. Será que isso é a liberdade de pensamento? Você não acha que seria significativo uma postura mais madura de acolhimento desse dado e de celebração de um dado, mas de ao mesmo tempo uma postura de dizer: olha, ainda não é o suficiente, a gente precisa entender por que é que esse dado aconteceu, e fazendo isso, ao invés de simplesmente dizer: eu vou tirar tudo do que tá aí, tudo é ruim e eu vou mudar tudo, sem compreender o que é que deu certo e o que é que deu errado de outros governos. Observe que Bolsonaro ele traz isso no discurso dele, dos filhos, a figura do Olavo de Carvalho, que é o guru dele. Os seus ministros, eles estão o tempo todo minando essas outras instâncias que eles mesmos presidem, para trazer uma ideia que é deles, um monolito de pensamento que não é produtivo nem para você e nem para mim e nem para eles. Isso é maniqueísta, é colocar o bom contra o mal, e ele insiste em fazer isso mesmo depois de eleito. O meu convite nesse sentido para você é para tentar pensar: será que é assim que os discursos deveriam ser produzidos? Será que é assim que a gente faz um país amadurecer e avançar? Só colocando indivíduos contra os outros, os meus eleitores contra outros indivíduos, para colocá-los contra essa... É como se estivéssemos então em guerra, e é guerra contra a informação, porque toda informação é ruim. E aí nisso eu aproveito nesse dia de greve geral contra os cortes da educação, de fazer esse convite: será que tudo que é produzido na educação é ruim? Será que tudo que está lá tem que ser tirado e tem que ser exatamente como um indivíduo pensou? Será que é assim que se governa? Você coloca um presidente e tudo que só gira em torno dele é o que vale? Tudo que não for exatamente o que ele pensa é o mal, é o errado? Como é que você tem diversidade de pensamento quando você faz assim? Como é que você tem diversidade de conhecimento quando você pensa dessa maneira? E como é que a educação avança quando você faz as coisas dessa maneira e quando você promove cortes e que você estaciona uma série de pesquisas, e quando você vai minando a confiança dos eleitores sobre essas pesquisas e vai levando essas pessoas a pensarem assim: essas pesquisas todas têm que acabar, isso não serve para nada, porque não é um pensamento que você compreende ou que acolhe o seu entendimento de mundo. Será que é só o seu entendimento de mundo que vale? Será que é só o que o Bolsonaro pensa que vale? Então eu queria extrapolar o que é esse tweet, porque ele é só um dos exemplos de muitos tweets que Bolsonaro faz, mesclando com tweets mais de informação de governo direta.
Ele mescla esses tweets em que ele vai minando ainda mais a confiança das pessoas e instituindo cada vez mais esse clima de guerra, em que as pessoas elas estão brigando mesmo umas com as outras só para defender exclusivamente o tudo é o que esse capitão faz. O meu convite é que você não sirva de manada, nem para esse, nem para qualquer outro governo. A reflexão múltipla e variada, ela é significativa. O pensamento maniqueísta não vai te ajudar a entender esse país. Eu sei que é difícil, porque a gente precisa de muita informação, e é difícil a gente acessar muita informação, mas converse com as pessoas, vá tentando construir essas ideias, não só a partir de teorias da conspiração, que você vai construindo e reforçando e que vão procriando por aí, mas de entender o que é que são essas instituições que produzem conhecimento, seja a mídia, seja as universidades, seja todos esses espaços que produzem conhecimento, o YouTube, o que é que as pessoas estão falando. Hoje é dia de greve geral contra os cortes da educação, e você também devia pensar sobre isso, ao invés de simplesmente achar que todo mundo está querendo que você aprenda a viver no comunismo. Não é isso, porque nós não vivemos no comunismo. Só para começar. Tchau, tchau.